Pessoal, vocês me conhecem do YouTube? Eu não vim aqui para falar. Meu canal é científico, pessoal. Não vim aqui para falar de religião, futebol e política. Sou cristão porque de fórum íntimo meu, creio em Deus através de Jesus Cristo. Respeito os agnósticos e todas as outras religiões. Eu queria falar hoje sobre um assunto chamado robótica e a evolução da robótica. Tá? Então deixa eu ver, manipular a câmera aqui, mais ou menos. Se eu consigo mostrar aqui. Deixa eu aumentar o vídeo aqui. Desculpa, pessoal. Puxa. Aumentei. Agora peraí. Só um instantinho. Olha lá. Aqui, ó. Olha que analogia sensacional. Que analogia sensacional. Estão me vendo aqui, pessoal, mas eu vou sair de foco para vocês poderem ver aqui. Olha que analogia sensacional. O que acontece? A teoria da evolução diz que todos nós... Só um momentinho, vou mexer aqui o pé um instantinho. Opa, desculpa, pessoal. Mexeu o pé só um instantinho aqui. Quero aparecer também para poder falar com vocês. A teoria da evolução ela diz que todos nós viemos de um primata. Isso dito por Charles Darwin, o biólogo inglês. Todos nós evoluímos de um primata. A teoria da evolução ela diz que havia condições na Terra e ocasionalmente, porque eles acreditam no acaso, ocasionalmente um raio caiu e dentro daquelas condições na Terra, com minerais, vento, água, oxigênio, carbono, micro-organismos foram se evoluindo aliados ao fator tempo, porque a Terra o universo tem 13,5 bilhões de anos-luz. Um ano-luz é o tempo que a luz trafega durante um ano. E a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Vocês já viram isso? Então, tá. 13,5 bilhões de anos-luz. Bom, o interessante aqui é que foi feita uma analogia da teoria da evolução com a robótica. Tá? Então vejam bem, a robótica está evoluindo. O que é a robótica? A robótica nada mais é que o PLC. Tá? É o Programmable Logical Control. Você tem o CI 555, você tem os alarmes da Sensor Supply. Então os relés telegráficos eles foram substituídos por circuitos integrados. Você tem o pai do transistor, ou o filho, né, vamos dizer assim, a evolução do transistor veio da ligação NPN-PNP, tá? Quem é da área eletrônica sabe o que eu estou falando. Então o que a robótica fez? Um Programmable Logical Control que faz com que ela foi se desenvolvendo, ó, até que vai chegar um ponto que nós vamos poder substituir menos o cérebro. Ainda não conseguimos substituir, mas está próximo a gente chegar ao ponto que a gente vai poder substituir todo o ser humano por equipamentos robóticos, controlados pela mente de um PLC, de um Programmable Logical Control. E isso não está longe, pessoal. Isso não está longe. Então me permitam aqui, eu só diminuir aqui a distância da câmera. Opa, desculpa. É porque, puxa vida, tinha que soltar aqui o negócio. Na hora que eu estou filmando, soltou o negócio aqui. Você viu que soltou aqui, soltou? Ah, tá fechado.
Tá fechado? Aqui, ok. Então, me permitam só me afastar um pouco, tá? Para eu comentar, terminar de comentar a respeito dessa questão. Deixa eu me afastar um pouco da câmera, para vocês me verem melhor. Bom, enfim, tá? Existem, basicamente, três teorias, tá? Existe as religiões, tá? E existe a área científica. Uma não bate com a outra. Todo mundo já sabe isso. Apesar de eu ser cristão, pela fé em Cristo Jesus. Mas esse cara não é científico. Então, você tem a ciência, você tem uns que tem o credo na geração espontânea, outros têm o credo num criador, e outros dizem que não há necessidade do criador. Então, eu acho, na minha opinião, que há necessidade de um criador, porque você teve que ter um catalisador, alguém que organizasse pela termodinâmica. Agora, vou falar de um linguajar de high level, hein, pessoal? Vou falar no linguajar de alto nível, vou entrar em detalhes rasteiro, não. Com toda humildade, em nome de Jesus Cristo. Então você tem um linguajar termodinâmico, que pode te levar à condução de um criador, organizador, mas você também tem um linguajar só científico, que ele aborda que não há necessidade da lei de causa e efeito. Há muitos cientistas que acham, e eu respeito a opinião de todos, tá? Nós estamos numa democracia, eu respeito a opinião de todos. Cada um tem direito de dar a sua opinião. Então esse canal é científico. Não há necessidade da lei de causa e efeito. Por que a necessidade da lei de causa e efeito? Se você considerar que é ao acaso, que o raio caiu naquele determinado lugar, com propensão à geração da vida, ele desencadeou e catalisou a partir de uma energia o development de um primata que evoluiu para nós, todos nós seres humanos, é uma teoria que ninguém pode dizer que sim, ninguém pode dizer que não. Como a religiosidade, então a lei, e não tem nada a ver com a lei de causa e efeito. E já a religiosidade puxa para o lado da lei de causa e efeito, que para que tenha um efeito tem que ter uma causa. Só que a lei de causa e efeito dentro da religião, ela é feita a partir de um gerenciador, de uma inteligência superior. A lei de causa e efeito na ciência pura, os cientistas que não creem, ela é feita a partir do acaso. Então há sempre uma briga entre o acaso e a coordenação. Nada é por acaso, mas alguns acham que pode ocorrer o acaso, outros acham que não pode ocorrer o acaso. Eu estou falando que, na minha opinião, eu acho que nada é por acaso. Eu acho que realmente tem que haver um coordenador, por causa, senão esbarra pela lei da termodinâmica. Mas, por outro lado, como uma coisa é distinta da outra, também tem uma terceira posição, que não pode. A ciência, quando contribui para a fé, não pode ser utilizada, porque ela é ciência. Então, por que se elas estão separadas, são trilhos diferentes, por que você vai se valer da ciência para chegar na fé? Então, eu deixo aqui, na minha opinião pessoal, o respeito dos cientistas, porque eu também sou da área científica, e o respeito dos religiosos, tá certo? E eu vou deixar 3 versículos, sobre o qual eu creio. Por exemplo, eu até os 24 anos não acreditava em nada. Levei 10 anos para entrar numa igreja. Mais 10 anos para entrar na igreja. E mais 10 anos para chegar a 3 versículos. E eu já vou encerrar. Bíblico. Um é: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza das coisas que não se veem e se esperam, tá?
E o terceiro versículo é que eu creio que existe um organizador. Porque o nosso universo, ele é composto de... Ele é um relógio perfeito. E o terceiro versículo é que o próprio Senhor Jesus Cristo falou que nem tudo estava revelado. Então, valendo-se da questão da dúvida, nem a ciência atinge o seu ponto, se você for analisar assim, e nem a religião atinge o seu ponto. Mas como eu creio em Jesus Cristo, que ele disse que nem tudo estava revelado, então se nem tudo está revelado, está faltando alguma coisa. Por enquanto, parece que numa das cartas bíblicas diz que sabeis em parte, depois sabereis completamente. Mas eu não quero falar da minha opinião pessoal. O que eu quero dizer é que a robótica vai evoluir, isso é inevitável. Até que o homem vai chegar próximo à eternidade. Mas isso não significa, aqui mesmo na Terra, eu creio nisso. Aqui mesmo na Terra ele vai chegar próximo a uma determinada eternidade, porque ele vai estar todo robotizado e vai ter a mente dele lá. E a mente dele dura, com bastante durabilidade. Então ele vai chegar próximo à eternidade. O fato é que, mesmo ele chegando próximo à eternidade, um dia ele vai ter que partir. E nesse dia que ele partir, assim como a gente não sabe, no meu vídeo anterior, equacionar antes do Big Bang, a gente também não sabe equacionar o que acontece no dia que ele partir. Tá? Então, é isso. Tá? Esse meu canal é científico e a fé é uma coisa de questão pessoal. Eu acho que sem fé ninguém vive, eu tenho confiança em Deus, através de Jesus Cristo, porque eu já passei por várias nuances da minha vida que só Deus mesmo para operar. Não estou aqui pregando não, hein, pessoal? Eu estou dizendo que existem duas coisas que não se misturam, que é que nem óleo na água. Uma coisa é a fé, a religiosidade. Outra coisa é a ciência. Uma coisa é a teoria de Charles Darwin, a teoria da evolução, que o homem veio de um primata. Todos nós viemos de um primata. A outra coisa é achar que pelo verbo foi feito tudo. Então essa é uma questão de fórum íntimo de cada um. Pelas minhas experiências de vida, eu creio que existe um organizador, no mínimo, que a gente pode chamar de Deus, tá? No mínimo um organizador. Mas como eu sou linkado à área científica, quem é linkado à área científica tem muita dificuldade para enxergar isso, tá? Mas eu creio, pelas coisas que eu já passei na minha vida, que a minha trajetória ela foi orientada por uma mente superior e boa, tá? Porque uma mente só pode ser superior se ela for boa. Não existe uma mente superior má. A mente, se ela é superior, é porque ela é boa, tá certo? E tem uma terceira hipótese, tem a religiosidade, que eu falei, a teoria de Charles Darwin, e a outra hipótese é que a vida na Terra veio de outro planeta, que foi uma nave que caiu aqui, se destruiu, e os elementos, os computadores quebraram da nave, tudo, ficou os astronautas aí perdidos, e intergalácticos perdidos, os humanoides ficaram perdidos, intergalácticos, e tudo, mas já havia uma família naquela nave e tudo começou do zero. É a terceira que eu havia dito, os três posicionamentos. Mas eu creio em Cristo Jesus, eu creio que é um destino sim. Porque às vezes a Bíblia diz que o homem faz planos, mas nunca sai exatamente como esses planos, é sempre Deus. E quando você se deixa Deus conduzir, a coisa dá certo, pelo menos, e isso já foi, é científico, entre aspas, é experimental. Mas respeita as três vertentes, hein? Tanto, respeito a teoria de Charles Darwin, que todo mundo veio de um primata, respeito a teoria que põe uma nave que caiu aqui, respeito o cristianismo, as outras religiões e os agnósticos, tá certo? E
o que os nossos olhos não veem. Também respeita. E bata aqui num versículo que o nosso Senhor Jesus Cristo falou. Nem tudo está revelado. Muito obrigado pela atenção nesse canal científico. E a robótica, um dia, vai substituir todos os nossos órgãos. Nós vamos ser só no teu cérebro. O cérebro é bem complicado a robótica copiar. Mas o resto, ela consegue. Tá certo? Tanto é que o oxigênio, o que é o oxigênio? É o combustível do coração. Fulano faleceu por insuficiência cardiorrespiratória, porque ele deixou de ingerir oxigênio e deixou de ter combustível no coração. Tá certo? Eu conheço um pouquinho porque eu sou da área também de engenharia e segurança e medicina do trabalho. Muito obrigado, pessoal, em nome de Jesus Cristo. E no futuro, eu creio que nós, se perdemos um braço, a gente compra e põe. Perdemos o nariz, compra e põe. Perdemos qualquer parte do corpo, compra e põe. Menos o cérebro. Aí que está o mistério. Cérebro, complicado. Nem a própria ciência entende, nem ninguém entende. Muito obrigado, me permitam, acho que já me estendi muito nesse vídeo. E boa noite a todos nesse canal científico. Em nome de Jesus Cristo. Quero falar só um pouquinho aqui sobre o PLC, um programa Immunological Control. Ele faz a supervisão dos alarmes da Sensor Supply, ele tem um clock chamado CI555, tá? Faz a varredura. E você tem um monitor que você vai tendo todas as informações. Por exemplo, você tem o PT100, você tem o Platina 100, que vê a temperatura, você tem o Strain Gauge, que vê a deformação, porque eu já trabalhei em plataforma americana, então você tem o Strain Gauge, que vê se há alguma deformação na estrutura, e por aí vai. Mas a gente não pode menosprezar nada, a gente tem que ser humilde. A gente não pode menosprezar nada, respeitando a opinião de todos, respeitando todas as religiões. Mas um dia, está havendo já uma evolução robótica. Não a evolução de Darwin, não a religiosidade, como polêmica não, mas está havendo já uma evolução robótica. E num futuro não muito longo, distante, nós seremos máquinas. Só não podemos e não conseguimos, e a ciência não consegue, e ninguém consegue, imitar o cérebro. Então aí que está, aí a coisa pega. Daí eu creio em Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Mas estou dando a minha opinião pessoal, hein, meus amigos desse canal científico. Porque esse canal é científico. Tá certo? Nós estamos aí enveredando pela evolução da robótica. É isso aí. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Gostaria de me alongar mais e mostrar que uma onda quadrada, não existe onda quadrada, senoidal, não existe nada disso. O que existe é série de Fourier. Todas são séries de Fourier. Tudo pode ser transformado em série de Fourier. Quem é do setor matemático e físico sabe disso. Mas eu não tenho muito tempo para ficar falando vídeo, senão o vídeo fica muito longo. Só vim falar sobre a evolução da robótica, que já está acontecendo. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, um abraço. E a teoria da relatividade é uma realidade, tá? Você tem realmente uma discrepância do tempo, dependendo do ponto que você está no espaço-tempo, tá certo? E aquela fórmula de Einstein, massa igual a m0 sobre a raiz de 1 menos c sobre c, c0 sobre c ao quadrado, aquilo é sensacional. Tanto é que o cérebro dele está congelado. Aquilo é sensacional, sensacional. Ninguém nunca pensou numa fórmula daquela. Foi ele pensou. Ele chegou no E igual a MC2. Ninguém nunca tinha chegado. Ele chegou. Ele não desfez Newton, ele complementou Newton. Então, a ciência é emocionante, sim, desde que seja aplicada para o bem. Tá certo, pessoal? Porque eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos. Me permita, eu vou desligar a câmera. Boa noite. Em nome de Jesus Cristo.